Estamos indo lá para ver o Saci Chorão na inauguração da Rádio Mamaterra com a Rádio 100, Rádio Saci, Made in Brasil. Hamburgo, Berlim, Estocolmo, Niterói, Rio de Janeiro. Estamos aí ligados com vocês. É uma coisa maravilhosa estar aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui lançando no Brasil a Rádio Mamaterra. A Rádio Mamaterra é um projeto de brasileiros em Hamburgo, na Alemanha. Eu estou há 21 anos na Alemanha e aqui no Brasil eu fui o fundador do SOS Racismo. E eu escolhi especialmente o Quilombo do Sacopã para o lançamento da Rádio Mamaterra aqui no Brasil. A Rádio Mamaterra é uma combinação de grupos lá da Europa, de Estocolmo, de Berlim. Eu estive pela primeira vez na minha vida aqui no Quilombo do Sacopã em 1970. Eu era um auxiliar de topógrafo da Secretaria de Obras e conheci isso daqui. E soube da história do Morro da Catacumba, soube da história de terem queimado as favelas que existiam aqui na região, de terem sido expulsos milhares de negros aqui dessa região. E quando eu vi no aniversário da minha filha, há 2 semanas aqui, eu vi que era o lugar certo para inaugurar a Rádio Mamaterra, que é uma resistência dos brasileiros lá na Alemanha. Lá na Alemanha, na terra do nazismo, na terra que nós enfrentamos tantos racismos, na Alemanha deu para lembrar que mesmo aqui no Rio de Janeiro, ainda continua esse racismo. Deu para ver que mesmo aqui no Rio de Janeiro, os negros não têm tantos direitos feitos nós temos lá na Alemanha. Lá nós podemos ter um programa de rádio. Eu tenho um programa de rádio há 15 anos na Alemanha. Eu falo toda semana na Alemanha, em alemão e português para as pessoas. Falo dos problemas que tem. E aqui no Brasil eu conheço muitos poucos negros que têm essa possibilidade de falar em rádio ou em televisão. Eu sou um representante de alguns milhares de pessoas que estão lá fora, que vocês não sabem que existem, que somos 5 milhões. A maioria dessas pessoas na Europa são mulheres e negras do Brasil, que lá a chance de virar madame, enquanto que aqui só ficam limpando os sapatos dos outros. E junto com Jorge Samora, meu filho, que organizou aqui o pagode, organizou a festa, o mais importante para mim é que hoje é um encontro de família, uma família mundial, de pessoas, de amigos. Mãe Beata foi a primeira a chegar, o velho amigo Carlos Alberto de Oliveira, o Januário Garcia, companheiro de luta, levamos muita porrada da polícia aqui do Brasil, durante o período em que ser negro ainda não era moda aqui no Brasil. Minha amiga Tite, antropóloga de universidade, que eu sempre falava assim, a branca mais preocupada em tornar-se negra um dia aqui no Brasil, Miguel, um antropólogo, Zé Ricardo, Oscar Neves, que pegou um avião lá em Minas Gerais para vir para cá, a dialista, o Golo da Nacional. Primeira esposa aqui, a mãe dos meus filhos também está presente. Então, o maior exemplo hoje aqui é de que nós temos possibilidade de nos comunicarmos. É essa a mensagem que eu estou passando. E nessa semana a Polícia Federal apreendeu o material da rádio comunitária do Morro do Santa Marta. Ainda bem que o mundo gritou. Nós da Alemanha gritamos antes daqui, de que as pessoas da favela têm direito à rádio, têm direito à televisão. O povo brasileiro tem direito a ter propriedade dos meios de comunicação. Minha gente, eu aprendi na Europa, e estou voltando devagarzinho, aprendi na Europa uma coisa. Nós aqui no Brasil temos a possibilidade de viver juntos. Na Europa, qualquer coisa, o pessoal sai na porrada, sai no tiro, sai na bomba. Nós ainda temos chance no Brasil de vivermos juntos. Só que, quando eu leio, quando eu tenho notícia que no Brasil se mata
53 mil jovens por ano, entre 14 e 24 anos, eu fico pensando assim, que Brasil é esse que é o que eu não conheço, que eu não quero conhecer, mas que é o que existe? Por isso é que a mensagem da Mama Terra, a mensagem da Rádio 100, a mensagem da Rádio Saci de Berlim, a mensagem da Rádio Made in Brasil de Estocolmo é o seguinte: acordem, brasileiros, acordem para esse genocídio da juventude brasileira, principalmente negra.